Olá, nação rubro-negra, se inscreva e ative o sino das notificações no nosso canal de notícias do Mengão para não perder as últimas notícias do Flamengo em primeira mão. Já deixe seu like nesse vídeo para ficar por dentro de tudo que acontece no Ninho do Urubu. Obrigado, nação, conto com vocês. Diferentemente agora do caso do estádio do Flamengo, que eu também recebo, você falou mensagem dos flamenguistas, eles me mandam mensagem. Hoje até tive uma conversa de manhã com o presidente sobre o assunto. O que o Flamengo deve, o que o Corinthians... O Flamengo quer construir um estádio... Quer construir um estádio na região do gasômetro, no Porto Maravilha, no Rio de Janeiro. Sim. A Caixa administra e faz a gestão de um fundo imobiliário que é proprietário daquele terreno. Então, existe um interesse do Flamengo em estar fazendo alguma transação imobiliária para que a gente venda o terreno para eles e eles construam o estádio lá. Você acha que é uma boa ideia? Eu pedi os estudos, hoje até de manhã conversei com o presidente sobre isso, ele me perguntou. Eu pedi estudos de viabilidade técnica e financeira dentro da governança do banco. Obviamente, assim, o banco tem atuado como gestor desse fundo que está no Porto Maravilha. Todos os projetos de revitalização daquela região do Porto, no Rio de Janeiro, existe um engajamento grande e um interesse financeiro do banco nisso. Então, já foram pedidos os estudos de viabilidade, a gente vai acelerar. Tem um outro terreno perto que também parece que é das Forças Armadas que ele engajou. Eu recebi junto com meus vice-presidentes, o presidente do Flamengo e alguns assessores na semana passada. Mas a gente tem que ver a viabilidade técnica e financeira, né? Sua avaliação como executiva financeira, é bom negócio ou não é? Como executiva financeira, assim, é parte da... Vocês já viram o ministro Paulo Guedes falando assim, quero vender todos os imóveis, não faz sentido nem o governo federal, a União, muito menos um banco estatal ter praia, terreno, apartamento, casa. Então, estamos falando que hoje, valor contábil, só a União tem R$1 trilhão em imóveis. Obviamente que a burocracia para vender é muito difícil, tem que fazer um processo concorrencial, estudos, mas assim, é parte essencial da nossa estratégia, Cláudio, reduzir o tamanho do patrimônio para que gere mais recursos para você investir em política pública de fato, porque é ali que o brasileiro mais precisa e não ter terreno, praia particular, praia em Angra, casa em Brasília, terreno em São Paulo. Então hoje a gente tem uma herança do tamanho que o Estado chegou que não é razoável. Não é razoável você ter R$1 trilhão em imóvel, o que significa que você tem um orçamento de R$8 bilhões no Ministério da Infraestrutura para fazer infraestrutura básica e Estado, e você está sentado num latifúndio de imóvel. Então a gente tem, parte da essência do plano, e eu estou ali como um membro do time executando uma estratégia, né, ainda que dentro da governança e do escopo do banco, reduzir o balanço, desalavancar o balanço e vender ativos. Então Porto Maravilha vem lá de trás. Interessa vender, velho. Tem viabilidade técnica e financeira na negociação com o Flamengo? A ver, a gente estava em tratativas iniciais, agora a gente começou esses estudos de viabilidade, então ainda... o presidente mesmo pediu, vamos ver se interessa, porque acho que interessa à sociedade revitalizar o Porto Maravilha, interessa à Caixa reduzir o tamanho dos ativos imobilizados que tem, porque é um banco com vocação social e de negócios que tem que focar no cliente e não em gestão de patrimônio, né? Eu não sou um gestor de patrimônio. E você falou de um ponto que a gente tem que falar aqui, né? Você falou estádio, né? Estádio é importante. Primeiro, vai ser aqui, do lado aqui, do gasômetro. Estamos vendo... Já tá definido? Como é que tá isso aí? Então, existe uma vontade política de reconhecer que o Flamengo faz jus a ter esse espaço, né? Então, o prefeito já reconheceu que vai ajudar na parte... Muita coisa passa pela prefeitura, né? E o governo federal também manifestou esse interesse. A gente está falando com a Caixa Econômica Federal, que é, vamos dizer assim, a dona do terreno, a grosso modo, porque ela é, na verdade, a gestora de um fundo que é dona do terreno. Mas esse é um fundo próprio dela e tal, então ela tem esse poder. Então o Flamengo está negociando uma compra desse terreno por um valor razoável.
Mas isso está caminhando e o presidente Rodolfo Landim está tocando isso pessoalmente com a presidente da Caixa, que é a Daniela. Então, assim, eu sei que ele está falando, ele me falou esses dias que ele vai ter mais uma reunião com ela e tal. E o negócio está caminhando, né? É muito importante, mas o estádio demora 4, 5 anos para ser feito. Não é uma coisa. A gente está muito focado agora na licitação do Maracanã. São duas coisas que vão andar paralelas. Assim, uma coisa não exclui a outra. O Flamengo tendo o estádio, ele não vai deixar o Maracanã. Porque o Rio de Janeiro tem 4 grandes times. Um tem um estádio pequeno, que é o Vasco. O Fluminense não tem estádio, o Flamengo não tem estádio, o Botafogo está usando o estádio municipal, mas que é um estádio olímpico que eles mesmos também não acham maravilhoso. O que acontece, então? Tem espaço para Maracanã mais um. Entendeu? Tem espaço. Então, hoje a prioridade é participar da licitação do Maracanã, porque o edital foi publicado e está previsto 27 de outubro ser feita a licitação. Então, a gente está trabalhando dia e noite aí nisso para preparar a nossa proposta para participar junto com o Fluminense. Do Maracanã. Junto com o Fluminense, vamos participar da licitação do Maracanã. É importante falar isso, porque tem muita gente que acha que uma coisa exclui a outra, né? O Flamengo tendo um estádio, né? Ele abandona e sai de vez do projeto Maracanã. Mas na cabeça de vocês, vamos supor que o Flamengo vença a licitação do Maracanã, né? Como é que isso vai ser? É óbvio que daqui a 5 anos, né, a situação... Você teria que estar usando a construção do estádio do Flamengo, até lá você vai usar o Maracanã. Quando o estádio Flamengo existindo, estiver pronto, como é que vocês pensam na utilização disso, assim? A gente pensa o seguinte, os jogos pequenos a gente vai jogar no Maracanã. E os grandes a gente vai jogar no nosso estádio. É assim? Que a ideia, imagino que já se falou, né? Do Libertadores e tal. De um estádio acima de 70 mil, né? É isso, assim, a capacidade? A torcida do Flamengo é muito grande, né? Assim, se for pra fazer, não dá pra pensar pequeno, né? Não dá. Cara... Assim, eu vou até aproveitar a sua presença aqui pra te fazer uma pergunta, se isso passa na cabeça de vocês, né? Quando imaginam isso. Porque eu na resenha de Rubro Negro, quando fala de estádio, eu fico viajando. Eu falo, o Flamengo é tão gigante, bota a média de Barcelona no Maracanã. A média do Flamengo no ano é acima de 50 mil pessoas no estádio. O Camp Nou tem 80 e... Até uma época aí o Camp Nou era o exemplo, e também lá na Alemanha, de ocupação, né? Taxa de ocupação, quase 90%. Estádio com mais de 100 mil, por exemplo, hoje, só nos Estados Unidos, acredito. No México tem o Azteca. Tem o Azteca, é verdade. Existe o pensamento de fazer um estádio grande, acima de 80, mas resgatando algum setor popular, tipo uma geral, que você possa botar uma galera ali, um número bom de 30 mil pessoas num setor que seja onde vocês podem... a gente vai fazer um estádio com todos os princípios modernos, a gente tem que faturar, é lógico, setores aqui, camarotes, mas um setor bacana, que você possa ali fazer um preço bom pro povão assistir. Existe isso? Sim, existe. Até o presidente Rodolfo Landim falou comigo esses dias que tem que pensar grande, tem que pensar novas fontes de receita. Então você tem várias fontes de receitas que podem ajudar a fazer o estádio, como naming rights, etc. Camarote, cadeira. Essa história do match day lá. Do BRB, quer dizer, você abrir o capital de uma entidade de cartão de crédito e banco, né? Assim, tem várias coisas que podem ser feitas, que pode gerar receita nova. Mas ele disse, o Flamengo tem que ter um estádio grande. O presidente falou, o Flamengo tem que ter um estádio grande porque, agora mesmo você falou o negócio dos Estados Unidos, os Estados Unidos só está fazendo estádio para 120 mil pessoas, 100 mil pessoas. Não dá para ter um estádio pequeno, até porque aí você acaba tendo que elevar o preço do ingresso. Não dá para fazer uma área mais popular, né? Porque é importante ter também, né? Né? Assim, eu acho que não tem como cobrar hoje em dia só valor baixo. Não tem. Assim, você não pode querer ter o Arrascaeta, o Gabigol, o Bruno Henrique, o Cebolinha, etc. Todo o nosso time é muito bom. Cobrando R$5. E você não pode cobrar. Então, assim, eu entendo a torcida reclamar, mas, assim, não dá. Assim, não dá. Porque se o torcedor sair lá da arquibancada e sentar na cadeira do presidente, ele vai ter que fazer a mesma coisa que a gente está fazendo, de vez em quando tem que cobrar. E se você for comparar o preço que o Flamengo cobra com o preço que o Corinthians cobra e o Palmeiras cobra, você vai ver que o nosso ticket médio, que é o preço médio do ingresso do Flamengo, é mais barato. Você pode ver, comparar a renda do jogo do Corinthians, foi a mesma do jogo aqui, só que aqui tinha mais 15 mil pessoas. Então, assim, não dá.
Então, assim, mas se tiver um estádio de 120 mil pessoas, 100 mil pessoas, vai dar. Então, para ter um espaço mais popular. Que quem é da galera mesmo não quer saber de cadeira, não quer saber nada. Vai pra lá, fica em pé, fica gritando o tempo inteiro. Né? Então, dá pra ter. Pensar um estádio, então, mais 100 mil pessoas, assim? O Brasil voltar a ter um estádio com mais 100 mil? Dá. O Landim, assim, que eu acho que ele é um cara, assim, que é admirável, ele não pensa pequeno, né? Ele é muito responsável. Então, assim, ele sabe muito bem o que ele tá fazendo. Tudo que ele faz, ele planeja. E quando ele erra, ele também planeja a correção. Ninguém acerta tudo, ninguém acerta tudo. Mas ele sabe que o Flamengo é muito grande. Se você pensar pequeno o Flamengo, você vai subaproveitar um negócio enorme que você tem na mão. Então, assim, o Flamengo deu uma destacada e foi muito graças a ele, porque ele olha grande, ele pensou grande e deu certo, entendeu? Então seria um estádio... Cara, olha só. Imagina um estádio pra 100 mil... Isso aí, cara... exatamente, com planejamento, com Imagina setores. Fazer um jogo num estádio desse, cara. Pô, e com um setor popular exatamente, e tal, porque seria legal. Isso interfere na festa, assim, positivo. Com certeza. Você gosta de falar isso, assim, eu falo repara sempre como é o clima num treino aberto. Geralmente o Flamengo até fez pouco, né? A gente teve recente com o Corinthians, que teve uma situação... E você via ali, ou como a gente vai falar do Flamengo, o abraço da galera numa ida pra uma Libertadores, que ali não tem ingresso, então o povo abraça, é aquela festa. A Aeroflá, uma né? entrega, assim, rasgada. A foto emblemática, né? Acho que foi o Gilvan que tirou. Me perdoe se foi Alexandre Vidal ou o Gilvan. Mas dois grandíssimos fotógrafos. Parceiros. E, assim, a foto do ônibus, né? E, cara, a maré atrás, né? Assim, é um negócio emblemático. Representa muito o que é o Flamengo, né? Não dá pra descolar, né? Essa situação. Uma coisa... E é uma preocupação. Você, frequentador de estádio, você vê o Maracanã com, né? 120, 130 mil pessoas. Até mais. Mas é uma preocupação de você falou, não dá pra botar o ingresso a R$5. Mas vocês têm essa preocupação hoje de, cara... A gente precisa trazer esse povão aí. Até pela situação que hoje tá, né? Assim, futebol é o último resgate ali de uma felicidade pra uma parcela da sociedade, né? O Landim sempre conta essa história de que ele encontrou o cara, né? E tinha acabado de ganhar a eleição e o cara falou, como é... Senhor, tá tudo certo, não sei o quê, como é que o senhor tá bem, não sei o quê. Aí o Landim falou, tudo certo, não sei o quê. E o senhor, queria te pedir uma coisa. Cuida do Flamengo, por favor, porque a vida do senhor deu certo. Mas a minha não deu. A minha vida tá horrível. A única coisa que eu tenho e que me deixa feliz é o Flamengo, por favor. Então, assim... Ele sempre conta essa história, que assim... é isso, entendeu? Tem muita gente que a única felicidade é o Flamengo. Sim. Então, a gente sabe da responsabilidade que é. Até em cima disso, porque eu vi esses dias aí muita gente discutindo e até uns criticando, e é bom aproveitar o senhor aqui para esclarecer. Nesse projeto, que ainda é uma coisa embrionária, que o presidente Landim tá tocando, só para deixar bem claro, não existe dinheiro público nisso, né? Tipo, o senhor falou, se tiver uma aquisição de terreno, é o Flamengo que quer comprar o terreno. Sim. Se a história da cessão de uma área militar, que até o Bolsonaro falou, isso também não entra... Seria uma... Como é que isso funcionaria? Seria um anexo para o terreno caber? Ou tá dentro desse projeto mesmo anexar essa parte que é do Exército? Não, essa questão do terreno lá de Deodoro, né? Ele tá vendo agora, ele tá mais focado nesse terreno do gasômetro. A gente viu outros terrenos, tem possibilidade de Barra, de outros lugares ali próximos, do Deodoro, mas hoje ele tá focado mais em cima desse terreno. Não tem dinheiro público. Lógico que não tem dinheiro público. O que tem é o seguinte, o Flamengo tem essas receitas recorrentes que eu tava falando aqui. E com essas receitas recorrentes que a gente compete. Sim. Que a gente pode investir e pagar nossos jogadores e pagar as nossas despesas todas do clube. A gente não pode abrir mão dessas receitas e desviar ela para o estádio, porque a gente vai perder competitividade. Mas a gente tem questões e outras receitas que não são recorrentes, que são as que a gente quer deslocar. E tem as receitas vinculadas ao próprio estádio, como naming rights, cadeiras e não sei o que e tal. De propriedade, né? E você tem essa questão do BRB, tem outras que eu também não posso ficar falando aqui. Tem o Morro da Viúva, né? Que é um empreendimento que tem o Morro da Viúva, muito, né? Tem o Morro da Viúva. Nós temos 43 apartamentos lá.
na base de 4 milhões de reais, faz a conta aí. Sou horrível. Quem é bom de conta aí? Galera da cozinha aí. Galera da 4 técnica. vezes 4... Vai lá. 170 milhões, dá pra ter uns 190 milhões de reais. Sim. Que a gente pode usar, né? A gente pode usar isso como moeda de pagamento de parte de um terreno, de alguma coisa. Então, assim, isso não é uma receita recorrente. Eu não vou tirar o salário de nenhum jogador. Então, eu posso botar. Então, também tá no pacote.